O presidente Lula encaminha ao Congresso 18 nomes para assumir as agências reguladoras. Entre as indicações está a do mineiro Guilherme Tell Sampaio para a presidência da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Vamos direto a Brasília conversar ao vivo com o repórter Pedro Nascimento. Ô Pedro, essas indicações são inclusive uma tentativa do governo de buscar mais apoio para a aprovação de projetos como o corte de gastos. Bom dia. Exatamente, bom dia para você, Eustáquio, bom dia, Cátia, bom dia também para todo mundo que está acompanhando a Itatiaia nessa terça-feira. Bom, essa reta final de ano, né, o governo segue tentando emplacar apoio para as medidas que estão em tramitação no Congresso Nacional, principalmente a questão do corte de gastos, que a gente vai falar mais tarde, mas a ideia é dar vazão a esses nomes, a essas indicações que são feitas por políticos, né, por líderes ali do Congresso Nacional e que ficam na mesa do presidente durante todo o ano, e agora o Lula dando vazão a essas indicações, esses 18 nomes para comandar as agências reguladoras. Entre eles, né, um exemplo que vocês deram é a indicação de Guilherme Tell Sampaio para a presidência da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que tem entre as suas atribuições, né, a atividade de regular, supervisionar, fiscalizar aí os serviços de transporte terrestre no Brasil, como rodovias, ferrovias e também o transporte de cargas e passageiros. Essa indicação, que conforme apurado pela nossa colunista Edilene Lopes, ela teria sido feita pelo presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, e com quem, né, o governo conta com o apoio para a aprovação dessas medidas. Mas a gente também tem outros nomes, né? Por exemplo, para a direção da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, a indicação atende ao ministro Alexandre Silveira, que também é do PSD de Minas Gerais e muito próximo ao senador Rodrigo Pacheco. O escolhido foi Pietro Mendes, ele que é o atual secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, ministério do ministro Alexandre Silveira. Na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, a gente também tem a indicação de Leandro Safatli, ele que foi indicado pela ministra da Saúde, Nízia Trindade, e que substitui o atual presidente Antônio Barra Torres, que tem mandato que termina no próximo dia 21, ou seja, essa semana já se retira do cargo. Então o governo também, além de atender essas indicações, também tinha uma certa urgência por conta desses mandatos que se encerram agora no ano de 2025. O governo está tentando superar, Eustáquio, aquele desgaste com o Congresso relacionado às emendas parlamentares. Por mais que o governo tenha editado uma portaria, inclusive ontem já anunciou a liberação de 7 bilhões de reais em emendas parlamentares, há aquele atrito com o Supremo Tribunal Federal que, de certa forma, alguns líderes do Congresso enxergam ali um jogo duplo do Congresso, né? Ao mesmo tempo em que tenta atender as demandas dos parlamentares, também tem jogado junto ali com o Supremo Tribunal Federal para que essas emendas sejam mais rigorosas nesse repasse, haja mais transparência nesse repasse, o que desagrada os parlamentares, né? Então, essa é a tentativa que o governo tem feito, mas vamos ver se vai dar certo, né? Porque essa é a última semana e o governo tem somente os próximos dias para tentar emplacar esse pacote de corte de gastos no Congresso Nacional. Ô Pedro, agora, e a expectativa para a votação do pacote de corte de gastos entra na pauta amanhã? Pois é, ontem os líderes do Congresso se reuniram para discutir as questões pontuais aí a respeito do texto e também sobre essa tramitação, texto que tinha algumas polêmicas. Por exemplo, a questão do BPC, o benefício de prestação continuada. O governo está tentando fazer um pente fino no programa e também aumentar as restrições, né, para quem tem acesso ao BPC, que é um salário mínimo, né, que é pago para idosos e também pessoas acamadas ou com algum tipo de doença. Então, sobre essas mudanças que foram tratadas no BPC, inclusive o próprio PT fez críticas ao projeto enviado pelo ministro Fernando Haddad, né, o ministro da Fazenda, e agora essas mudanças estão sendo discutidas pelo relator da matéria, que é o deputado Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas. Ontem, depois dessa reunião de líderes que aconteceu com a presença do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, foi acertada que essas mudanças que serão feitas no texto, inclusive, já estão alinhadas com o Senado, porque a ideia é que esse texto seja votado quanto antes na Câmara dos Deputados, onde eles estão tramitando, e sigam para o Senado e não tenham nenhuma alteração, porque isso atrapalha o andamento da matéria e aí, a partir da aprovação do Senado, já pode seguir para a sanção do presidente Lula. Então, foi firmado esse pacto ontem, pode ser que esse texto já seja lido em plenário ainda hoje, né? O relatório já seja lido, para que essa matéria seja votada amanhã e já siga, no mais tardar, na
na quinta-feira, né? Eu estou falando aqui, mas é a reta final, né? Já na quinta-feira, para que na sexta-feira o Congresso Nacional possa, então, encerrar o seu ano legislativo, e aí volta somente em 2025. Portanto, tempo apertado, o clima no Congresso ainda segue um pouco dividido, mas é o que o governo tem que fazer, né? Falta pouquíssimo tempo e agora o que resta ao governo é apostar tudo na votação desse pacote de corte de gastos.